Retomando então a série de vídeos explicando as letras dos sambas enredo do Carnaval de 2025, chegou a hora de falar da Unidos da Tijuca, que vai levar para Sapucaí em 2025 um enredo em homenagem a um orixá, o orixá Logum Edé. O enredo se chama Logum Edé, santo menino que velho respeita. Por quê? Porque Logum Edé, dentre várias outras coisas, é o orixá da juventude. Ele é um orixá jovem que é muito respeitado pelos mais velhos. Então, por isso, o título do enredo, e daí também fica mais fácil de entender o refrão do samba enredo da Unidos da Tijuca. Logum Edé, Logum Arô, Logum Edé, Locieiro, a juventude do Borel desce o morro pra cantar em seu louvor. Logum Edé, Esse refrão tem aí duas maneiras de chamar Logum Edé, né? Uma pelo nome, Logum Edé, a outra Logum Arô. Porque Arô é uma forma de chamar, uma forma de evocar os orixás associados à caça, como é o caso de Logum Edé. Loci Eruaô, saudação para Logum Edé. O Loci é uma saudação que evoca aí a realeza, né? Porque a gente vai contar isso um pouquinho mais para frente também. Ele é um príncipe guerreiro, esse orixá. A juventude do Borel desce o morro para cantar em seu louvor. O Morro do Borel é de onde vem a Unidos da Tijuca, então como Logum Edé é um orixá jovem, um dos pontos do enredo é essa fusão aí, né, entre esse orixá jovem e a juventude de hoje em dia, do Morro do Borel, que vai descer para cantar em louvor a Logum Edé nesse desfile da Unidos da Tijuca. Quando começa lá de novo o samba da Tijuca, diz assim: reflete o espelho Orissum nas águas de Oxum, à luz de Orunmilá. Vamos lá, a história que está sendo contada aqui é a história da origem de Logum Edé, porque é o seguinte: existe na África um rio chamado Rio Oxum, e conta a história que no fundo das águas desse rio havia uma cabaça que guardava um espelho, e esse espelho guardava todas as formas da vida. Então quando fala assim, reflete o espelho Orissum, Orissum é uma palavra que significa origem, então reflete nesse espelho a origem, todas as origens de todas as formas de vida. Dessas águas emergiu Oxum, que é a senhora das águas doces. Então ela nadou até a margem desse rio e lá ela se encantou por um caçador, que é Oxóssi. Oxóssi e Oxum tiveram um filho, e esse filho é justamente Logum Edé. Quando fala a luz de Orunmilá, é porque Orunmilá é o orixá que faz parte da criação do mundo, né? O orixá também da adivinhação, magia que desagou na ribeira e fez o caçador se encantar. Então é Oxum indo até ali a margem desse rio e encantando esse caçador. Sou eu, príncipe nascido desse grande amor. Então é aí que a gente vê que quem está narrando essa letra é o próprio Logum Edé. Sou eu o príncipe, porque nós estamos falando de dois orixás aqui muito importantes, né, da mais alta linha dos orixás, digamos assim, que são Oxum e Oxóssi. Então ele é um príncipe Logum Edé, príncipe nascido desse grande amor entre Oxum e Oxóssi, herdeiro da bravura e da beleza. Aqui ele pega uma característica de cada, né? Oxóssi, a bravura, Oxum, a beleza. Ele é herdeiro dessas duas características. É da minha natureza a dualidade e o fulgor. Fulgor quer dizer brilho, né? Então é um orixá muito vaidoso, um orixá muito bonito também, é um dos orixás mais associados à beleza masculina, Logum Edé, então fulgor vem daí, mas dualidade é uma palavra-chave para entender esse enredo e entender esse samba, porque Logum Edé é o orixá da dualidade mesmo. Ele é o orixá que é úmido e seco, é líquido e sólido. Ele une todos os mundos. Olha só, quando fala assim, de tudo que aprendi, o todo que reuni, é porque Logum Edé, até por ser filho de Oxum e Oxóssi, por ser esse príncipe guerreiro, ele teve a oportunidade de aprender muita coisa com vários outros orixás importantíssimos. Então, por exemplo, ele aprendeu com Exu a arte da transformação, ele aprendeu com Ogum a forja de armas, ele aprendeu com Oiá o manejo de espadas, ele aprendeu com Obaluaê a curar feridas, aprendeu com Ossan a trabalhar com as folhas, aprendeu com Euá a camuflagem. Então, de tudo que aprendi, o todo que reuni, fiz imbatível a força do meu axé. Ele é um orixá assim poderosíssimo, né? Com brilho intenso, de novo a questão do brilho, desafio o consenso, de novo a questão de ser ali o que junta mundos aparentemente diferentes. Sou Logum Edé é a apresentação que ele faz aí para fechar essa estrofe. Se restava alguma dúvida de quem está narrando a letra, nesse verso não resta mais. Vem o refrão do meio diz assim: O acofaê odoiá.
aqui tem duas saudações diferentes. O Acofaê é uma saudação a esse próprio príncipe guerreiro e Odoiá é uma saudação para Iemanjá, que é a Senhora dos Mares. E aqui já tem uma outra parte dessa história. Vem aqui, ó, o Acofaê Odoiá, o Acofaê desbravei o mar. Por que desbravou o mar? Porque conta a história que houve uma guerra entre o reino de Oió e Daomé. E essa guerra atingiu Ilexá, que é a região ali onde vivia Logum-Edé. Logum-Edé se encantou, ou seja, deixou de ser uma figura humana, e então conta essa lenda que ele se refugiou em Abelcutá, que é a outra cidade que está num território que hoje é o território da Nigéria. Lá, ele e outros jovens encantados receberam de Iemanjá, por isso o Odoiá aí na letra do samba, porque eles receberam de Iemanjá uma tropa de cavalos marinhos. E com essa tropa de cavalos marinhos eles cruzaram o oceano. Então, o Acofaê desbravei o mar. Não ando sozinho, montei no cavalo marinho, é esse momento aí do enredo, né, da história. Abrir caminho para o povo de Ijexá, porque aí é o momento em que o enredo diz que desbravando o mar, fazendo essa travessia, Logum-Edé e todo esse povo, todos esses outros jovens que vieram com ele, abre o caminho para esse povo desbravar um outro lugar. E esse outro lugar, no caso, a gente já chega ao momento em que o enredo vem aqui para o Brasil. Então fala assim: e no rufar dos ilus meu tambor. Os ilus são os tambores do candomblé. A fé no Calebocum assentou. Calebocum é uma referência ao terreiro Ilê Axé Calebocum, fundado em 1933 por Severiano Santana Porto, que era um filho de Logum-Edé. Então é o momento que essa devoção a Logum-Edé chega aqui ao território brasileiro. Então a fé no Calebocum assentou na proteção dos meus pais, Ofás e Abebês. Vamos lembrar, os pais no caso, né? Oxum e Oxóssi. O Ofá é o arco e flecha utilizado por Oxóssi, enquanto o Abebê é o leque circular usado por Oxum. Na proteção dos meus pais Ofás e Abebês, sou a Tijuca e seus candomblés. Então já está aqui entrando no momento em que Logum-Edé chega para o desfile da Unidos da Tijuca, no momento em que ele se funde à comunidade da Unidos da Tijuca. Unido leque se abriu, orido meu pavilhão, amarelo, ouro e azul pavel. Um lindo leque se abriu, ori do meu pavilhão, amarelo, ouro e azul pavão. Aqui é o momento mais assim lúdico do enredo, por assim dizer, que é o momento em que Logum-Edé chega e se une ao Unidos da Tijuca, abrindo sobre a escola um lindo leque. Então aqui é o samba contando uma imagem que vem do enredo. Um lindo leque se abriu, ori do meu pavilhão. Ori é a cabeça, mas é sempre bom deixar isso claro, né? É cabeça não do ponto de vista biológico, é a cabeça pensante, né? A mente do meu pavilhão, no caso do pavilhão da Unidos da Tijuca. Amarelo, ouro e azul pavão. Por quê? Porque amarelo e azul são justamente as cores de Logum-Edé. É outra coincidência que tem aí entre esse orixá e a escola que está o homenageando. As cores de Logum-Edé são as mesmas cores do pavilhão da Unidos da Tijuca. Orixá menino que velho respeita, recebi sentença de pai Oxalá. Aqui é o seguinte, é uma outra história. Conta esse Itã o seguinte: Oxalá, que é o orixá criador, o orixá supremo, acolheu o Logum-Edé. E um dia deixou Logum-Edé sozinho em sua casa e deixou seus segredos todos à mostra, confiando na honestidade de Logum-Edé. Logum-Edé traiu a confiança de Oxalá e roubou os segredos para si. Oxalá, então, para castigar Logum-Edé, decidiu que toda vez que ele utilizasse um dos segredos de Oxalá, alguém diria: que maravilha o milagre de Oxalá, achando que isso seria castigo suficiente para Logum-Edé. Não foi, então ele aumentou o castigo, fez com que em metade do ano ele perdesse as suas habilidades de caça e tivesse que apenas pescar. Na outra metade perdesse suas habilidades de pesca e tivesse que apenas caçar. E assim Logum-Edé nunca mais seria completo. Essa foi a sentença de Oxalá, que para eternizar essa sentença transformou Logum-Edé em orixá, inclusive. Então por isso recebi sentença de pai Oxalá. E aí para arrematar o samba, mais um verso que mostra aí a bravura de Logum-Edé, como ele está sempre pronto para uma batalha atrás da outra. Eu não descanso depois da missão cumprida. A minha sina é recomeçar.
Sina é uma palavra que tem uma conotação negativa, né? E nesse caso se aplica a Logum Edé, porque sempre que ele cumpre uma missão, sempre que ele termina alguma batalha, ele já tem que logo recomeçar para outra. Esse é o Samba Enredo da Unidos da Tijuca, escola que abre a segunda das agora 3 noites do Grupo Especial do Carnaval do Rio, na segunda-feira de Carnaval.